Paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos, nesse momento, iniciando um relógio de oração em favor dessa pandemia que tem assolado o nosso Brasil, atingido a nossa cidade, atingido a todos nós, né? E por orientação do nosso pastor Gilberto, ele resolveu escalar a igreja para orar, tá? Então nós fizemos um relógio de oração e convidamos a todos os membros, todos amigos, irmãos, aqueles que estão nos assistindo, para se juntarmos a nós em oração, a buscar ao Senhor, a clamar a Ele, a pedir a sua proteção, a pedir que Ele venha nos revestir, né? Para que nenhum mal venha sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Nós somos o exército de Cristo e nós fomos escolhidos a Ele para clamar, para pedir, para orar, para estar na sua presença. E você que quer se juntar conosco, estamos iniciando hoje, a partir das 22 horas, nós começamos a esse relógio. Se você dispuser de um tempo para orar pela nação, para orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria, discernimento, para comandar e que nosso Deus olhe pela nossa oração, que Ele escute, que Ele esteja se voltando para todos nós. Eu queria deixar uma palavra para vocês, depois estarei orando com todos. Está em 1 João, capítulo 4, do versículo 18. Vou deixar uma breve palavra para vocês com o tema Vencendo o Medo. 1 João 4,18 nos diz assim, se você tiver a sua Bíblia aí e quiser abri-la, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabemos que o medo está presente no nosso dia a dia. Na maioria das pessoas, na minha vida, nós tememos. E nós sabemos que existem alguns níveis de medo, desde a noção do perigo até diante de algum risco, até o complexo, quando temos pavor, fobia ou uma síndrome do pânico. O nosso medo é sempre baseado num exagero ou numa mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Por isso, nós precisamos desmascarar todas as mentiras com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, que liberta, como diz João 8:32. Nós temos alguns tipos de medos. Temos o medo simples, aquele medo de inseto, quem tem medo de chuva, quem tem medo do escuro. Temos o medo contextual. O que é o medo contextual? Quem não tem medo de ser assaltado, de sofrer um acidente de trânsito, de ter uma doença, como é o nosso caso, né? Temos o medo sentimental, quem passou por alguma decepção amorosa, as lembranças do passado e as lembranças do futuro. Medo do futuro, porque nós não sabemos, nós sabemos o hoje, o amanhã nós sabemos que pertence ao Senhor. Temos também o medo espiritual. O que é esse medo espiritual? O medo da morte, medo de pessoas que já morreram, alguns têm medo de fantasma, né? E ultimamente, o medo é algo natural no ser vivo, com senso de sobrevivência, mas esse medo não pode dominar as pessoas. Contudo, nós não nascemos com medo de coisas que não conhecemos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças como uma forma de ameaça na tentativa de nós queremos dominar o seu comportamento. Colocamos medos nas crianças. Por isso, o medo se torna uma doença que deve ser combatida
tratada antes que prejudique outra pessoa. Mas como vencer o medo? Nós vamos aprender o que a Bíblia nos ensina para vencer esse medo. Para vencer o medo. Como nós devemos vencer o medo? Primeiro, confiando na palavra do Senhor. Em Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. A Bíblia nos traz a expressão não temas 365 vezes. Isaías 41, 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Ou seja, para que tem 365 vezes essa palavra não temas? Para que cada dia do ano você se lembre, não temas, porque o Senhor é contigo, irmão. Toda vez que Deus se comunicava com os seus servos, pessoalmente ou por anjo, ele iniciava sua conversa com esta expressão. Grandes homens de Deus, como Josué, basearam toda a sua vida confiando na palavra de Deus que ecoava em sua mente. Não temas, Josué 1:9. E por isso ele foi vitorioso em todas as suas batalhas. Não ter medo é uma questão de confiar na palavra de Deus, que nos promete proteção, segurança, consolo. Sabemos que uma pessoa, quando ela é sozinha, ela tende a ter muito medo, ter medo facilmente. Mas se ela estiver acompanhada, ela não tem medo, ela se sente segura. Por isso Jesus nos prometeu assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem confiado na palavra do Senhor? Eu digo para você nessa noite: confie nas promessas do Senhor para a sua vida. O segundo ponto que nós podemos vencer o medo, buscando a Deus em oração. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Hoje nós vamos vencer esse medo que tenta nos assolar, que tenta nos querer fazer parar. Nossas vidas, em nossa nação, vai fazer com que a nossa nação se dobre, nossos familiares se dobrem diante desse Deus que vai fazer algo extraordinário no nosso meio. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 19. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. O profeta Eliseu orou por Geazi quando este ficou cheio de medo, percebendo que eles estavam cercados de inimigos. Imediatamente, Geazi enxergou um exército de Deus guardando a sua vida, e também Eliseu. Quando teve essa visão espiritual, Geazi perdeu todo o medo e passou a confiar em Deus. Através da oração, nós podemos pedir a Deus o discernimento espiritual
para perceber a proteção garantida de Deus, do nosso Pai, mais perto de nós. E o medo, ele é vencido pela certeza da proteção do Senhor. Como está a sua vida? Você tem buscado ao Senhor em oração? Eu digo a você nessa noite, ore a Deus e confie na sua proteção. O terceiro ponto para você vencer o seu medo, recebendo o Espírito Santo. Em João 20. João capítulo 20. Aleluia, Senhor. Que toda honra, toda glória, todo louvor. João 20, irmãos. Abra sua Bíblia aí, você que está na sua casa. Estamos vivendo os tempos de ficar em nossa casa. Mas nós não precisamos ficar na frente só da televisão, só do celular. Nós podemos orar, nós podemos buscar o Senhor. João 20, do 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre ele e disse: Recebam o Espírito Santo. Após a ressurreição, quando Jesus surpreendeu seus discípulos, com aquela aparição, eles estavam cheios de medo, como todos às vezes estão hoje, não sabendo do futuro, vendo tanta notícias ruins, nada de notícias boas. E aqui diz que o Senhor disse 2 vezes para eles: a paz seja convosco. E para fortalecer, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A alegria tomou o lugar e aquele medo e a presença do Espírito Santo em suas vidas seria a garantia de que eles poderiam vencer esse medo. Aquele lugar de medo, que eles estavam. Mas quando veio sobre eles o Espírito Santo, as suas vidas foram transformadas. O medo, nós sabemos que surgiu junto com o pecado, quando o homem abandonou a Deus, se escondendo da sua presença, como nos relata em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Mas quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus e recebe o seu Espírito, recebe o Espírito Santo, ele não se sente mais sozinho. Ele tem a confiança que precisa para vencer tanto medo. Você já recebeu o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo te protege do medo. Quando estamos com medo, quando estamos angustiados, quando estamos tristes, abatidos, quando não vemos um sinal, uma luz no fim do túnel, como diz, é ali onde nós temos que buscar ao Senhor. E que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa te confortar nesse período que nós iremos passar. Mas na presença do Senhor nós iremos vencer, você irá vencer, todos iremos vencer. E para concluir, eu digo que você pode vencer o medo. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que venceram o medo. E eles são o Isaac, no momento que ele seria sacrificado por seu pai,
e foi livrado por Deus. Elias venceu os profetas de Baal, fugiu de Jezabel, se escondeu na caverna. Davi enfrentou o leão, o urso e derrotou o gigante em nome do Senhor. Misael, Ananias e Azarias na fornalha de fogo com o quarto homem. Daniel orou na cova de leões e foi guardado pelo Senhor. O livro dos Salmos nos traz algumas orações mostrando alguns fatos, algumas passagens que um verdadeiro cristão não precisa temer. As más notícias nos ensina em Salmo 112, versículo 7. Os fenômenos naturais, Salmos 46, 2, 3. De pessoas, Salmos 108, 12 e 3. De inimigos ou perigos, Salmos 27, 3. Vou ler o Salmo 27, 3. Diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Então, irmãos, eu digo para você vencer o medo, o primeiro passo é confiar na palavra de Deus. Buscar a Deus em oração e receber o Espírito Santo. Quero que você faça um propósito nessa noite para vencer esse medo. E quando você deparar com aquilo que teme, aquilo que você tem medo, enfrente com o escudo da fé, se revista. Exercite sua fé lembrando de textos da palavra do Senhor, orando a Ele, pedindo que a sua presença revista a sua vida de confiança. Creia que Deus te ama. Tenha certeza disso. E nada poderá te separar do amor do Senhor, como nos relata o Romanos 8, do 35 ao 37. Um amor tão perfeito, um amor tão forte, que lança fora todo o medo. Como nós lemos em 1 João 4, 18. A força do amor de Deus é muito maior do que qualquer medo. O que você tem medo nessa noite? Você quer vencer esse medo? O amor de Deus é perfeito e Ele lança fora todo o medo. Então, meus irmãos, nós estaremos nessa batalha. E eu convido vocês a estarem junto comigo, com a Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Glória, com os nossos pastores, nossos líderes, nossos obreiros, juntos a enfrentar mais essa batalha. Sabemos que o Senhor já guerreou as nossas guerras e com Ele nós somos mais que vencedores. Eu quero que você fique com essa palavra. Agora estarei encerrando essa live. Estarei orando ao Senhor. Se você quiser dobrar os seus joelhos e orar, antes eu estarei fazendo uma oração para todos vocês que estão nos assistindo. E depois estarei orando, encerrando essa live. Feche seus olhos, querido Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós, na nossa vida, temos medos, somos humanos. Mas mesmo assim, ó Deus, a nossa confiança nós colocamos no Senhor. Sabemos que o Senhor pode nos guardar, nos livrar, como livrou os teus filhos no Egito, tirando o nosso medo, tirando o nosso pânico. Tantas pessoas com pânico, com angustiados, temendo o futuro, Senhor. Nós que somos teus servos, que somos teus filhos, nós sabemos que o nosso amanhã pertence ao Senhor. Que nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. Nós precisamos nos preocupar e estar firmes com o Senhor. Então pedimos nessa noite que o Senhor venha nos revestir, ó Pai, tirar todo o medo, que possamos confiar na Tua palavra, que possamos, ó Deus, ser cheios do Espírito Santo, possamos, ó Deus, estar revestidos de Ti, ó Pai.
Então, nessa noite, ó Pai, nesses momentos que passamos aqui, ó Deus, que o Senhor leve todo o medo embora. Que o Senhor venha trazer no Senhor a certeza que nós venceremos essa batalha. Que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Que não iremos passar necessidade. Que o Senhor irá prover o pão de amanhã. Que o Senhor irá fazer, ó Deus, algo sobrenatural em nossas vidas. Nós pedimos pelas nossas autoridades, ó Deus, pelo presidente, pelos deputados, pelos juízes, pelos governadores, ó Deus, pelos prefeitos, para que ele tenha sabedoria, ó Pai, para governar a nossa nação, ó Pai, que o Senhor venha, Deus, tocar em cada um, ó Pai, que caia por terra todo o mal sobre a nossa nação, ó Pai, que nós possamos juntos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que sabemos que um dia, ó Deus, esse é o tempo, Pai, que o Senhor tem nos preparado para nos dobrar, para levar a sua palavra, Pai, e não somente ficarmos dentro da igreja, Pai. Que o Senhor nos dá essa oportunidade hoje, Pai. Então, que o Senhor leve essa palavra, que o Senhor leve, Senhor, as vidas que necessitam, Pai, e nos abençoe, Pai. Eu oro e te agradeço por esses momentos, em nome de Jesus.